Bem, hoje nós estamos em mais uma live. Sejam todo mundo bem-vindo ao Vivo com Aslan. E hoje eu estou com um convidado muito especial. A gente vai falar com o Rodrigo Gomes da Escola de Logística, tá? Nós iremos abordar aí assuntos bastante importantes, principalmente para quem está querendo entrar na logística, tá? Eu já vou mandar o convite para ele, tá? Para a gente poder debater sobre essa live que eu acho que vai ser bastante importante, né? Deixa eu só convidar ele. Gomes, né, um grande líder, um cara que eu me espelho profissionalmente, né, ele é criador e desenvolvedor da Escola de Logística, e a gente vai estar debatendo um assunto bastante importante. Rodrigo, tudo bom? Seja bem-vindo, Rodrigo. Beleza? Vamos que vamos. Mais uma live aí. O pessoal tá chegando aí, né? Isso. Primeiramente, Rodrigo, eu quero lhe agradecer. Muito obrigado por essa oportunidade de a gente estar entrevistando um assunto bastante importante, né? O jovem na logística, né? Quais são os caminhos que o jovem deve percorrer. Mas antes de a gente começar essa live, se eu só dar falar para o pessoal aqui que essa live ela é aberta ao público. Quem quiser fazer pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Mas antes de começar, vamos deixar nosso amigo Rodrigo Gomes se apresentar. Por favor, Rodrigo, se apresenta para o pessoal aí que está começando e que vai assistir nossa live posteriormente. Então, primeiramente, falar pro pessoal que seja bem-vindo aí. Por enquanto, o pessoal ainda está chegando ainda, né? Tem muita gente ainda que com certeza vai entrar. E pedir ajuda do pessoal aí para chamar mais gente para participar dessa live. Na verdade, não é uma live só para jovem, né? A gente vai falar muita coisa aqui que serve também para quem tá na carreira aí, quem quer galgar essa carreira. Então, vou falar um pouco sobre mim. O pessoal sempre pergunta, né? Sobre mim, sobre minha história. Então, quem é o Rodrigo Gomes? Na verdade, o Rodrigo Gomes, ele é o fundador da Escola de Logística hoje. Então, muita gente aí conhece a gente aí da fundação da Escola de Logística. Eu sou bacharel em administração de empresa, e também eu tenho um MBA em logística empresarial, em processos e também acho que está voltando retorno, acho que é o meu ou o seu? Não, acho que não, o meu tá tranquilo. Deixa eu ver aqui, tá escutando direitinho? Deixa eu ver se é o meu aqui. Eu estou escutando o retorno. Só se eu ajeitar aqui. Pessoal, enquanto ele está ajeitando o retorno, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou com o Rodrigo Gomes da Escola de Logística. A gente vai estar debatendo um assunto bastante importante aí, né? Como aí alcançar grandes funções ou alcançar grande liderança na logística, tá? Rodrigo, tá por aí agora? Tô. Agora está melhor o som. Então, eu sou o Rodrigo Gomes, sou fundador da Escola de Logística. Muita gente conhece como fundador da Escola de Logística. Sou bacharel em administração de empresa. Eu tenho um MBA em logística e comércio exterior. Muita gente até pergunta, né? Por que você fazer comércio exterior? Então, assim, na verdade, o comércio exterior, essa pós em comércio exterior surge numa questão de eu ter trabalhado numa empresa de transporte e logística, né? Uma empresa logística, mas essa empresa ela está muito inserida na parte de comércio exterior, de Comex, atende muito a questão de Comex. Então, entra muita coisa que a gente vai falar aqui sobre a questão do logístico hoje, não pensar só em logística, ele tem que pensar no negócio da empresa. Então, assim, tem que ampliar a sua visão. Então, entra muito nessa coisa, por que você fez comércio exterior? Então, eu sempre ouço muito isso, muito esse questionamento em relação a isso. E em relação à fundação da Escola de Logística também, é até bom esse espaço para me explicar. Na verdade, a Escola de Logística ele é uma das maiores comunidades hoje de profissionais de logística, e quem quiser acessar, vai na minha bio aí, tem acesso a todas as nossas redes sociais, então vocês podem acessar. E hoje ela é uma das maiores comunidades de profissionais de logística. Então a gente tem uma gama de muitos profissionais, excelentes profissionais na nossa rede. Então, assim, quem quiser acessar, acessa. E quem é o Rodrigo Gomes, profissional de logística? Na verdade, o Rodrigo Gomes, ele está aí há 16 anos. Na verdade, eu comecei como ajudante. E como todo mundo que começa na logística, começa sem saber o que é logística. Então, assim, você começa a trabalhar e, na verdade, você não sabe que você trabalha com logística. Aí, depois de um tempo, você entende o que realmente é logística. Então, assim, na verdade, eu comecei muito assim, muito perdido. Não sabia realmente o que é a logística. E depois, com o tempo, a gente foi descobrindo o que é a logística. E aí, depois de 16 anos, aí a gente galgou alguns cargos e chegamos à gestão de algumas empresas importantes no Brasil. E a gente pôde ajudar. E também atuei como professor
em instituições como SESC, Senat, como Senac, e também trabalhei um tempo com jovens. Então, assim, eu trabalhei no Viva Rio, com profissionais, com jovens que estavam se inserindo no mercado de trabalho, e hoje é um pouco da nossa discussão, né, em relação aos jovens, e eu vi um pouquinho da diferença em relação ao jovem que tem um preparo, um jovem que tem uma orientação, do jovem que não tem uma orientação. Então, nesse Viva Rio, eu consegui trabalhar um pouco com adolescente, migrando para a parte adulta. No caso, uma galerinha que tinha 16 a 23, 24 anos. Então, a gente conseguia ver um pouco da diferença desses jovens. Vou pedir um favor aí, a gente tem 5 espectadores. Vou pedir um favor para vocês, se vocês puderem ajudar a gente. Essa live é muito importante, que eu falei, não só para jovens, mas para todos. A gente vai debater assuntos aqui. Eu trouxe alguns assuntos, alguns estudos que eu fiz, que eu vou postar nas minhas redes sociais, em relação ao que a gente precisa alavancar em relação à logística, ao sucesso logístico. Então, você que está participando aí, vai lá nos nossos grupos, nos grupos que você participa de logística, pede o pessoal, chama a galera, vamos aumentar isso aí, vamos chegar a 20, 30, 40, 50 pessoas aí participando da nossa live. Uma live um pouco diferente, uma live que vai agregar muito para a vida de muita gente. Então, dando continuidade nisso, então, assim, eu fui professor de nível técnico, eu tenho muitos alunos aí que seguem até hoje as minhas redes sociais, alunos hoje que são até gestores, tem aluno meu que hoje é gerente, tem aluno até que é diretor de empresa. Então, assim, entra muito nessa questão da orientação do jovem. Como o jovem é orientado lá no início da sua carreira a seguir a sua carreira dentro da logística. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a orientação do jovem. Então, assim, quando a gente tem uma rede de profissionais, não é só para você debater coisa, brincadeira não, uma rede para ampliar justamente esse conhecimento, entendeu? Então, a escola de logística, ela entra muito nessa questão de orientação do jovem. Parece que não, mas ali você tem vários profissionais que têm uma vasta experiência que podem ajudar a jovens a se orientar, a galgar as suas carreiras. Perfeito, perfeito, né? As pessoas estão entrando, lembrando que nossa live é livre, a pergunta que você fizer eu vou passando para o Rodrigo, e na medida que ele for respondendo, eu faço novas perguntas, né? E o tema da live é Jovens na Logística. O que esperar aí para o futuro da logística também? Rodrigo, para o jovem, Rodrigo, que está entrando agora nesse mercado, né? O que o jovem pode esperar da logística? Então, eu vou explicar uma situação que eu acho que muito jovem ainda tem muita dificuldade em relação a processo seletivo. A gente vê muito essa questão, né, nos grupos, que você participa dos grupos aí, você sabe. Na verdade, o processo seletivo ele é um funil. Então, a gente tem o primeiro filtro, que é um currículo, né? Então, a gente tem aquela avaliação do currículo, e depois a gente tem o recrutador, ele faz a descrição de cargo, verifica a escolaridade, conhecimento técnico, e a gente tem o conhecimento, se você tem experiência ou não tem. Então, entra muito nessa questão de você ver isso, e depois vem a entrevista, que é você avaliar o quê? O perfil profissional, se o candidato ele adequa à cultura da empresa ou não, a visão da empresa ou não, e entra aquela coisa da empatia. Aí você, depois de uma entrevista, você tem entrevista geralmente com o gestor, né? Aí na entrevista do gestor, eu já sempre coloco para a rapaziada que é mais uma questão de empatia e de conhecimento técnico. Acho que muito mais de empatia, né? Se o gestor realmente ele vai ter aquela empatia com o candidato, que geralmente chegam 2, 3 candidatos nesse nível. Então, assim, vai ter muito essa questão da empatia. Então, eu falo muito para a rapaziada em relação a como aumentar a minha chance, né? Isso foi a pergunta, como aumentar a minha chance. Eu falo muito para a rapaziada o quê? Cara, investe em network, porque eu falo muito que 70% das vagas de empregos, elas não são anunciadas. 70% das vagas de empregos são indicações. Então, a gente tem esse funil. Se você for uma indicação, automaticamente você não vai passar pelo processo de análise de currículo, de repente você não vai passar pelo processo de seleção do RH, de repente você vai ter uma entrevista básica lá com o gestor que já te conheça, ou já foi indicado, ou já tenha o conhecimento. Então, assim, eu falo muito pessoal para investir
em relacionamento, em relação a relacionamento profissional. E aí, quando eu falo relacionamento profissional, você utiliza muito bem essa ferramenta, e eu vejo você é um dos poucos jovens que exploram, você, Igor, e tem uma galerinha aí também que explora muito bem essa questão do LinkedIn. Então, assim, o LinkedIn hoje, ainda a gente tem a gente não é muito bem explorado. O sentido do LinkedIn hoje ainda é um pouco defasado ainda em relação ao que é realmente o objetivo do LinkedIn. Então, assim, tem muito que a gente aperfeiçoar. Eu falo disso também por mim também, que às vezes a gente leva as coisas de Facebook, Instagram para lá e não é isso, uma rede profissional. Então, assim, eu falo muito pro jovem. Cara, LinkedIn. Ah, Rodrigo, mas o que eu faço? Escreva lá o que você acha, o que você estuda, o que você tem de conhecimento, o que você agregou, como de repente foi seu dia profissional, se você já trabalha. Se você não trabalha e você está atrás de uma requalificação, primeiro emprego na logística, lá é excelente ambiente, porque você vai ler artigos, você vai ler pessoas, eu escrevo quase todos os dias sobre logística. Todos os dias você vai ver alguma coisa do Rodrigo Gomes lá. E assim, eu vou deixar um bisu para quem está assistindo aí e quiser fazer. Não tem problema nenhum. E o Ángela foi um bisu que eu dei para ele, para o Igor. De toda vez que escrever alguma coisa, pode me marcar. Por quê? Eu tenho uma rede de 36 mil pessoas. Então, quando você me marca, eu curto e eu comento, essa rede que eu tenho, de 36 mil, automaticamente, quando eu curto, essas pessoas vão ver que você está escrevendo. E aí você vai ficar em evidência. E às vezes, o cara está procurando um perfil parecido com o seu. Então, assim, invista. Não é investir quando estiver desempregado ou investir quando terminar a faculdade, não. Invista agora. Muita gente fala assim, Rodrigo, você tem 36 mil pessoas, você tem muitas curtidas no LinkedIn, o seu nível de LinkedIn já está um pouquinho mais elevado, mas são 4 anos investindo na minha rede de relacionamento. São 4 anos investindo na escola de logística. Eu não comecei a investir hoje. São 4 anos investindo. Entendeu? Na verdade, o LinkedIn são 3 anos. São 3 anos investindo. Então, assim, tem que investir. Outra dica que eu vou dar para o jovem. Eu vejo muito jovem perdendo tempo com vagas que não é para ele. Sim. Então, assim, quando eu falo desse funil, você tem que avaliar. Se você olhar a descrição de cargo. Não só o jovem, né? Tem muita gente também. Se aquela descrição de cargo ela é compatível contigo. De repente você vai começar a rifar um monte de currículo e não vai adiantar nada. Porque de repente lá na frente apareça uma entrevista que é compatível com o seu currículo naquela empresa. Mas aí o gestor fica um pouco confuso. Entendeu? Então, assim, falo muito isso, não só para o jovem. Não fica rifando currículo. A coisa de rifar currículo não é interessante. Não é interessante. Analisa realmente o que você tem. Analise vagas que são compatíveis com a sua grau de escolaridade, conhecimento. Tem muitas vagas no LinkedIn, vou falar para vocês. Tem muitas vagas no LinkedIn, muitas, não é poucas não. E depois eu até faço um vídeo, a gente mostra aí para até você, se você quiser compartilhar na sua rede, não tem problema nenhum. Eu faço um vídeo mostrando as 2 formas de você encontrar vagas no LinkedIn. Então, tem muitas vagas no LinkedIn que não pede experiência. Pede seu conhecimento ou, de repente, que você tem. Você está estudando, você tem técnico, muitas vagas pedem isso. Então, foca nisso. Foca naquilo que você tem. Não adianta você ver uma vaga, você é assistente, ver uma vaga de analista e lá pede experiência e você jogar. Você vai estar rifando seu currículo. Não é legal. Aí depois você até se perde. E você não consegue montar uma estratégia de entrevista. Entendeu? Então, assim, dica que eu dou é essa. Outra dica que eu dou muito importante, você procurar empresas de pequeno porte. Empresas de pequeno porte, elas têm muita oportunidade para você crescer. Provavelmente quem não tem experiência. Muita oportunidade. Muita oportunidade de você se tornar um grande gestor. Muita oportunidade. Você vai ralar pra caramba. Vai ralar mais que numa empresa grande. Porque você vai ser um cara que vai fazer tudo. Mas você tem oportunidade nessas empresas. Então, assim,
Eu vejo muito também o jovem procurando empresas de grande porte. Vai para empresa de pequeno porte. Você não vai ganhar um salário ótimo que numa empresa de grande porte, mas vai ser um lugar que você vai ter oportunidade de mostrar o seu trabalho, de começar a sua carreira. Então começa por ali, começa por esse caminho, entendeu? E realmente network, não adianta. Eu vou contar minha história aqui. Como é que eu entrei na logística? Estou me prolongando muito? Não. Fica à vontade, o tempo é seu. Deixa eu só dar 2 comentários aqui bem interessantes, rapidão, tá? A gente já vai continuar. De GHC Cardoso, muitos estão acima de 30 e o mercado fica um pouco mais difícil, né? Show. Ele também comenta também, é uma excelente ferramenta para mostrar seu currículo, né? Seu LinkedIn. Mas pode continuar já. Só foi 2 comentários bem interessantes. Já vou fazer as perguntas, tá? O pessoal fez umas perguntas aqui, mas já passo para o Rodrigão aí. Então assim, vou dar um exemplo muito para mim. Aí às vezes o pessoal chama para fazer palestra, essas coisas, eu falo muito sobre a minha experiência. Na verdade, eu entrei numa área muito difícil na época, que era de movimentação de carga, que era difícil pra caramba de você conseguir entrar. E, assim, pedia muita experiência. Então, eu comecei numa empresa de pequeno porte, como? Alguém falou pra mim, você já conhece essa história, mas eu vou contar pro pessoal. Alguém falou pra mim assim, Rodrigão, lá na área da Petrobras, tem um cara que lava carro. Mas se você ficar lavando o carro com esse cara, você vai conhecer as pessoas que trabalham na Petrobras e contratam. E se você ficar lá um tempo, essas pessoas vão te contratar. Eu falei, beleza, vamos lá. E aí eu usei um pouco da minha empatia, um pouco do que eu tinha, né? Empatia, não vou falar que eu sou super simpático, mas um pouco de empatia, de estar ali todo dia lavando o carro para as pessoas e estar trocando uma ideia e panfletando, né? Falando, eu faço curso, eu tenho um sonho de trabalhar aí dentro, não sei o quê. E um dia do nada, assim, do nada não, um dia, né? Já eram 3 meses, já foi, caraca, 3 meses que eu tô aqui, me falaram que eu ia conseguir uma vaga e até agora nada. 3 meses, alguém surgiu e falou, meu primo trabalhava na área de segurança, falou assim, Rodrigão, tem um colega aí que todo dia deixa o carro dele para lavar, falou que gostou muito de você e pediu seu currículo. Na época eu não sabia nem como fazer currículo. Aí eu fui numa lan house, fiz o currículo rapidinho e entreguei. E aí eu participei de entrevista e entrei. Então, assim, eu falo muito pessoal, cara, não adianta. É network, se eu não estivesse naquele lugar ali, fazendo network, conversando com pessoas, mostrando que é o Rodrigo Gomes, eu não tinha entrado. Hoje eu não estaria falando para vocês sobre logística. Então, não adianta, é network. Quando eu falo pro pessoal lá, que participa aí dos grupos, e fica escondido, participa dos debates, não adianta, pode falar bobagem, não existe bobagem. Existem coisas para a gente engrandecer, entendeu? Então participa, é network. Invista no seu network. Show de bola, né? Deixa eu só responder 2 perguntas aqui, tá? Rapidinho. Raíssa e Renato, eu já vou responder logística na prática, mas Raíssa e Renato perguntou, tem algum grupo de divulgação de vagas? Sou de Recife. Eu também sou de Recife, se você quiser depois, no final desse vídeo, Raíssa, fala comigo no meu direct, tá? Esses LinkedIns no Instagram ou é um site? Ele tem um aplicativo, né, como se fosse um Facebook só que de profissionais, tá? No final também, você segue aí a Escola de Logística, também segue o meu Instagram e eu te mando o aplicativo, tá bom? Logística na Prática fez uma pergunta bem interessante, Rodrigo. O que dizer para aquele jovem que deseja entrar na logística ganhando altos salários? Vou falar para você que você vai se iludir. Já sou reato. Eu não gosto muito de porque eu vejo muita gente vendendo esse peixe errado pro jovem. Falando que o jovem vai entrar e falando que vai ganhar alto. Não vai ganhar alto. Você tem que entrar. Vou te falar para vocês 2 possibilidades de você crescer na logística. Ou você pode crescer na parte administrativa ou na parte operacional. E como é a parte administrativa? Você pode entrar como operador de pilhadeira, como maquinário, na parte de maquinário. E você vai crescer. Você vai ser um supervisor de operações, você vai ser o encarregado e, de repente, você trabalhar na área de manutenção, que hoje já cai no nosso colo. Então, muitas empresas hoje já jogam a área de manutenção no colo da logística. Então, você pode crescer para essa área também. E tem a área administrativa. Quando eu falo administrativa, você entrar como assistente de operações, auxiliar administrativo, entendeu? Ou também lá, não posso falar para você como operador de pilhadeiro, você também pode entrar como auxiliar de operações, trabalhar na área operacional. Então, são 2 áreas que você pode se desenvolver. Então, assim, você pode galgar essas 2 áreas. São áreas que lá na frente vai criar um filtro, nem todo mundo vai conseguir chegar,
mas você vai ser um gerente, um coordenador, um supervisor, ou quem sabe você vai montar sua própria empresa de logística, que é o sonho de muita gente fazer isso, montar sua empresa, sua consultoria, sua empresa de prestação de serviços, sua transportadora. Então, assim, não tem como, não se iludam com essa prática de falar que você vai entrar com alto salário. Isso aí, para me desculpar, eu vou falar logo que eu não tenho nada, não estava preso com ninguém. Isso é para vender curso, isso é para vender serviço. A gente não está aqui para vender isso. A escola de logística ela não compactua com esse tipo de situação. Hoje, posso falar que eu só tenho um curso que eu tenho em parceria, é um curso sério, e assim, eu nem pouco divulgo nas minhas redes sociais, mas um curso sério, porque é um curso que não vende essas práticas, que realmente coloca na mesa, que é verdade. Então, assim, não adianta você, jovem, achar que vai entrar ganhando alto salário. Você vai ganhar pouco, vai trabalhar muito, vai trabalhar no chão de fábrica e vai ralar muito. Então, essa onda de que vai entrar ganhando muito, ilude, ilusão. Quem acabou de entrar aqui foi o nosso amigo do mundo da logística, né? Ele também tem vários conteúdos excelentes. Muito obrigado, pessoal. Rodrigo, a logística ela é bastante ampla, né? A logística deixou para trás aquele lado operacional para ser um lado estratégico. Eu acho que essa é a grande jogada da logística, diminuir custo, diminuir tempo. Mas você que é bastante antigo, podemos dizer, apesar de ser novo, mas tem bastante experiência, qual é a área da logística que mais paga, né? Cara, hoje, assim, se a gente englobar aí, acho que a área da logística que mais paga depende muito da empresa, cara. Depende muito da empresa. Eu já vi muita gente da área de transporte ganhar bem, assim como na área de supply chain também o pessoal ganha bem. Assim, eu tenho experiência tanto na área, nessas duas áreas, então assim, eu sempre tô equilibrando para essas duas áreas. Tem período que eu estou trabalhando em transporte, tem período que eu estou trabalhando com a parte de supply chain, armazenagem. Então, assim, eu sou um cara que sempre estou galgando para essas duas áreas. E assim, hoje que eu vejo muito pessoal também, se a gente falar que Comex também pertence à logística, eu estou vendo muito pessoal de Comex alavancar suas carreiras, e assim, bons salários nessa área de comércio exterior. Então, assim, eu falo muito pro pessoal de logística, não estou falando porque eu fiz um após em logística e estou estudando sobre essa área, não. Mas eu acho que a área de Comex, ela tem muito para desenvolver. A área portuária, né, também, né, que a gente teve dois colegas aqui que fizeram com a gente aqui. Então, assim, a área portuária também paga muito bem as pessoas. E é difícil de entrar, né? A gente sabe que são áreas difíceis de você conseguir entrar, mas são áreas que pagam muito bem. E quem quiser investir, ganhar um pouquinho mais, eu acho que são duas áreas que são promissoras. Um colega até colocou aqui áreas de ascensões. Acredito nas duas áreas de ascensões. Inclusive, hoje saiu um vídeo que a gente teve uma assinatura aí de uns projetos em relação à cabotagem. Então, essas áreas vão crescer imensamente. Então, assim, vai ter muita oportunidade, vão ter bons salários para quem quiser se desenvolver para essas áreas. Perfeito, perfeito. Tem até outro também, nosso amigo aí, Menza Daniel, né? Quem paga mais não é a área, sim o cargo, show de bola. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta bastante interessante. Deixa eu só ver aqui. John Arruda, né? John Arruda fez uma live com ele no sábado. Ele é graduando em logística lá do Rio de Janeiro. Um abraço, meu amigo. Ele é líder comigo ali de questão de logística na instituição. Rodrigo, como você analisa a defasagem no setor logístico e a desvalorização e o excesso de jornada? Então, eu acho que a gente está passando por uma transição. Eu tenho acompanhado muito essa transição. Na verdade, isso é global, né, cara? Se você fazer uma análise aí, eu participei de algumas lives aí com alguns nomes bem importantes da nossa logística. E assim, e também a gente chegou num consenso, e analisando até essas lives, esse tipo de questionamento, a gente chegou num consenso que isso é global. A gente teve uma redução aí de 30% até 10%, de 10% a 30% dos salários. Tem lugar até que tem mais, 50% do salário. Então, assim, não adianta. A desvalorização acontece. O que acontece na logística? Eu falo muito pessoal. Enquanto a gente pensar como execução, a gente vai ser desvalorizado. Então, assim, cabe a gente ficar chorando. E aí, assim, eu quero ser bem reto hoje, para as pessoas ouvirem e entenderem que realmente isso é verdade. Enquanto a gente pensar
que nossa área é só execução, esquecer um pouco da estratégia, a gente vai continuar ganhando baixo salário. A gente tem que pensar de forma estratégica. Sair um pouco dessa parte operacional da logística e pensar um pouco estratégico. Se a gente pensar alguns anos atrás, tinha muita coisa, muitos cargos que hoje são de logística, que eram cargos que eram de outras áreas. E hoje são de logística. E hoje são cargos que pagam bem. Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa virar a chave, deixar um pouco dessa questão de execução e virar um pouco estratégico. Então, assim, eu falei muito numa live que eu fiz com o Trigueiro, com o Carreiro, com o próprio Rafael, que a gente falou que as instruções ensinam muito o pessoal a executar e muito pouco a gerenciar. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco fora da caixinha, ser um pouquinho mais estratégico, ser um logístico mais estratégico e menos execução. Se a gente continuar executando, não tem jeito. A gente vai perder cargos que pagam bem para outras áreas. Não tem jeito. Então, assim, então, assim, não tem jeito. Até o colega colocou aí, Rodrigo está afiado hoje. Verdade, coisa, preciso ouvir com atenção. Então, assim, é verdade, não tem jeito. Então, assim, a gente tem que falar a verdade. A gente não está aqui para falar coisas que as pessoas... não, vou falar uma coisa que a pessoa quer ouvir. Não, é coisas que a gente precisa ouvir. São coisas que a gente precisa ouvir. Eu estou falando de mim, não estou falando só das pessoas, não. A gente precisa pensar um pouco fora da caixinha. A gente tem que aprender a delegar. O logístico, ele sabe muito bem executar. Quando a gente chega na parte de delegação, a gente é uma negação. E aí, por isso que a gente tem gestores que não são muito bem desenvolvidos, por isso a gente tem empresas que não pagam muito bem a gente, justamente por isso. Então, a gente tem que virar essa chave. A gente tem que pensar de forma estratégica. A gente tem que pensar como gestores. A gente tem que trazer soluções para a empresa. Pensar no negócio da empresa. O logístico, ele tem que pensar no negócio da empresa. Por exemplo, eu trabalho numa empresa de transporte, mas a minha empresa está inserida numa área, ela presta serviço com a área de comércio exterior. Eu tenho que conhecer de comércio exterior. Mas eu sou logístico. Não interessa, começa a conhecer de comércio exterior. Eu tenho certeza que se você fizer isso, se o logístico começar a fazer isso, entender da área que essa empresa trabalha, você vai virar a chave. Você vai começar a ganhar mais. Porque você vai trazer soluções. Não só para a sua empresa, mas para o negócio que ela atua. Entendeu? Show de bola, né? Deixa eu fazer só uma pergunta aqui que a Raíssa Renato fez, né? No meu caso, qual o cargo que eu posso conseguir começando agora na logística? Isso é interessante o que ela falou, né? É bem legal. Aí é difícil, depende muito da empresa, né? Assim, eu já vi gente que não tem experiência já começar como técnico de alguma coisa, e assim como eu comecei. Oi? Começar com estágio é um bom caminho, né? Não, o estágio também é bom. O estágio também é bom, é importante. Mas assim, você tem que avaliar a questão que eu falei para o pessoal. Quando a gente fala sobre carreira, assim, eu vejo muita gente não entrando nesse assunto, e assim, é uma coisa que eu sempre oriento os meus alunos, para quem é próximo a mim, o que você quer? Você quer ser mais operacional ou você quer ser mais administrativo? Qual o seu propósito? Qual a sua meta? Você tem que colocar isso. Qual o seu propósito? Qual o seu propósito? Meu propósito é trabalhar com logística. Ok, beleza. Qual a sua meta? O que você quer ser? Onde você quer chegar? Você tem que colocar isso na mesa. Então, o que você precisa fazer para chegar naquela meta? Preciso estudar, preciso conhecer pessoas, preciso viajar, sei lá, preciso falar outra língua, entendeu? Preciso trabalhar numa empresa X. Então, isso tudo você tem que precisar colocar na mesa. Agora, o cargo, eu não posso dizer para você qual o cargo. Assim, essa pergunta eu vou deixar um pouco vaga. Mas, em geral, as pessoas que eu conheço começam ou como um operador de pilhadeira, ou, de repente, um assistente operacional, ou tem gente até que começa como assistente administrativo. Então, assim, são coisas que... Eu já vi gente começar como analista, como técnico, e vai depender muito da empresa que você atua. Show. Tem uma pergunta aqui, Rodrigo, de Midri DNC, né? Delegar é mais difícil do que fazer? Por que os colaboradores não entendem isso? Então, sim, delegar é muito difícil. Às vezes, a Midri, ela já fez uma live comigo, né?
e ser uma pessoa que tem bastante conhecimento na área de transporte. Então, assim, na verdade, o delegar é complicado. Porque o delegar, você tem que fazer a pessoa entender aquilo que você quer. E, às vezes, fica muito claro para o gestor por certas situações. Por exemplo, eu posso falar para você, pega um lápis. De repente, para mim, fica claro. De repente, para você, você vai... Mas como eu vou fazer? De que forma eu vou fazer? E aí você acaba não fazendo e eu ir lá fazendo. Então, assim, o delegar entra muito da parte de, não só de liderança, mas também de comunicação. Então, assim, a gente tem dentro da logística um déficit de comunicação. Por isso que a gente tem um pouco de dificuldade em delegar, porque a gente tem uma certa dificuldade de comunicação em relação com a nossa equipe. E aí isso dificulta um pouco a parte de delegar. Eu estou falando por experiência própria, tá? Não estou falando por estudo, por nada disso, não. É por experiência própria. Por isso que a gente tem um pouco de dificuldade. Realmente executar é muito mais difícil, é muito mais fácil do que delegar. Porque delegar você tem que fazer que a outra pessoa entenda o que você quer. Então, assim, às vezes não é fácil. Show. Só deixa eu só ler os comentários aqui rapidinho, tá, Rodrigo? GHC Cardoso comentou, temos que fazer a diferença e aonde passamos, show. Nosso amigo John também questionou assim, hoje as empresas estão pautadas em redução de custo, de um modo geral. E isso limita o desenvolvimento de qualquer profissional. Lincoln também falou aqui, ó. Agora também, Rodrigo, depende da empresa, por mais que você tenha uma solução, nem sempre você passa a ganhar mais. A gente está vivendo, né, Rodrigo, hoje um cenário aí atípico, né? E é bastante interessante que eu vou fazer uma pergunta que é bem pertinente, Rodrigo. Você acha que a classe da logística ela é unida? Assim, a gente já teve um cenário bem pior. Eu acho que hoje a gente está se unindo mais. E entra muito nessa questão do pessoal falar que está ganhando mais, de ser desvalorizado. Então, assim, essa questão de a classe ser um pouco desunida, ela realmente traz um pouco de desvalorização para a gente. Então, assim, quando você tem uma classe unida, automaticamente a gente consegue consegue ter mais força, consegue ter um pouco mais de união. Eu, sinceramente, eu acho que já foi mais desunido. Eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de união. No passado, a gente tinha muito pouca gente falando sobre logística. Então, assim, hoje a gente tem muitas páginas, muitas pessoas falando sobre logística. Eu acho isso muito interessante. E eu peço sempre que eu conheço alguém, eu falo, cara, fala sobre logística, fala o que você acha, compartilhe com a galera. Porque quanto mais gente das redes sociais falando sobre logística, eu acho muito legal, entendeu? Show. Tem uma pergunta aqui de Eliseu Logística. Seja bem-vindo, Eliseu. Atuando na transportadora, hoje sou supervisor. Qual o conselho nesse início de carreira? Show de bola, pergunta, é legal. Mas qual carreira é de supervisor? Supervisor. Então, Eliseu, eu vou falar um pouquinho da minha carreira, quando eu iniciei como gestor. Na verdade, quando eu iniciei como gestor, a minha maior dificuldade era a gestão de pessoas. E a gente sabe que dentro da logística, a gente tem todo mundo que você ia perguntar sobre gestão, vai falar que a maior dificuldade não é o processo em si. Porque quando você é gestor, você já conhece o processo, provavelmente quando você é promovido ou que você vem de outros cargos. O mais difícil realmente é a gestão de pessoas. Mas uma sugestão que eu dou para as pessoas que estão iniciando aí na sua carreira de gestão, cara, invista em pessoas, invista em conhecer pessoas, invista em cuidar de pessoas. Quando você cuida de pessoas, automaticamente essas pessoas elas vão te ajudar a alcançar seus resultados. E assim, às vezes a gente fica muito focado em resultados. E aí, não, tem que ter aquele resultado. E às vezes a gente esquece do relacionamento interpessoal com a nossa própria equipe. Mas quando você tem esse relacionamento com a sua equipe, quando você investe em pessoas, quando você se torna um líder, a coisa fica um pouco mais fácil. As pessoas, elas vão te ajudar a alcançar as suas metas, entendeu? Então você vai bater suas metas um pouco mais fácil, diferentemente se você não investir, entendeu? Mas também tem que investir em conhecimento. Não adianta você investir só em conhecer pessoas e ter conhecimento teórico. Então, assim, vista em conhecimento, continue estudando. Ah, mas agora eu cheguei como gestor e agora tá bom, não vou estudar mais. Não, pelo contrário. A gente tem que ter a vida toda estudando, adquirindo conhecimento.
Acho que tem um retorno, acho que o retorno seu está voltando para mim. Bom, tenta falar. Então, assim, melhorou. Então, assim, invista em conhecimento, conheça o negócio da sua empresa. Se a sua empresa trabalha com transporte, mas ela trabalha com os clientes, conheça os clientes da sua empresa. Então, muitos gestores de logística, ele acha que tem coisa só de logística. Não. Você quer ser um bom gestor, você quer crescer dentro da empresa, cara, conheça o negócio da sua empresa. Conheça o negócio do seu cliente. Entendeu? Não conheça só a sua empresa, não. Conheça o negócio do seu cliente. Entendeu? Minha empresa, ela atua transportadora, mas ela atua em Comex. Vai estudar sobre Comex. Vai saber como é que é Comex, o que faz, o que você pode fazer, como você pode melhorar a logística, como você pode melhorar o seu cliente. Show de bola. Eu tenho uma pergunta bastante interessante para fazer, Rodrigo. Lembrando, pessoal, que a live é livre, vocês podem fazer a pergunta, pode comentar. Na medida que vocês forem perguntando, eu vou passando para Rodrigo, que ele é um grande líder, criador e fundador da Escola de Logística. Só deixa eu fazer um aviso. E sexta-feira agora eu fui convidado pela Logística em Foco, do nosso Nonato. Eu vou falar um pouco da trajetória, minha história, né? E começou lá de baixo, passei muita dificuldade. Hoje eu sou instrutor, hoje faço logística, mas não perca sexta-feira, às 20 horas, no YouTube de Logística em Foco, tá? John fez um comentário bastante interessante. Hoje só ser profissional de logística não basta. Precisamos ser polivalentes e atender diversas áreas do mercado. Bastante interessante isso. Nós temos aí que ser flexível, né? E Douglas também falou assim, ó, quando pensamos que chegamos no topo do conhecimento, pensamos errado. O conhecimento é contínuo. Isso é bastante interessante, né, Rodrigo? Oi, pode falar. É como você acabou de falar, né? O nosso amigo Douglas falou uma coisa bastante interessante, né? Que o conhecimento sempre vai ser contínuo. E a logística, a gente tem que estar sempre buscando informações. Porque tem bastante coisas novas na logística. Mesmo a pessoa bastante antiga na logística tem informações, tem detalhes que a pessoa não sabe. Um dia desse eu postei no meu LinkedIn, tá? Você sabe o que é capatazia? Tinha muita gente que não conhecia essa função, tinha muita gente que não conhecia o que era chapa, fazer peação, que você faz a amarração de navios. Então tem pessoas que não têm essa, né? Que a logística é tão grande, é tão imensa, que tem muitas informações que a pessoa não sabe. Então logística tem que estar sempre constante aprendizado. Para quem está entrando, Rodrigo, isso é uma pergunta que eu quero fazer, para quem está entrando, o que nós não devemos fazer, né? E quais são os erros mais comuns aí que os gestores pegam dos estagiários, dos novatos? O que nós devemos evitar para quem está entrando na logística? Então, eu acho que eu tenho uma visão de que todo mundo fala isso, e isso é uma questão muito, muito certa. As empresas, elas contratam habilidades técnicas, que ela não quer, ela pode até fazer aquela análise comportamental, tentar entender quem é você. Você vai descobrir no dia a dia, porque não tem jeito. É igual namoro, igual casamento. Você só descobre quem é a pessoa depois de um tempo de convivência. Não tem jeito. Então, assim, as empresas já vão contratar pelo conhecimento técnico, pelo que você mostra de técnica. E demitem o comportamental. Em geral, demite o comportamental. É 100%? Não é. Então, assim, eu vejo muitos jovens em relação a comportamento inadequados. Muito em relação a isso. Eu vou falar um aqui em relação a comportamento até dentro da empresa em relação a isso. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu trabalhava com um rapaz, eu vou dar um exemplo bem legal para as pessoas, para os jovens, para a galera entender. Há um tempo atrás, eu trabalhava numa empresa e tinha um jovem que eu falei para ele, cara, você é muito promissor. Você é um cara que daqui a uns anos eu tenho certeza que você vai ser um grande gestor. Só que tem um porém. O seu comportamental, ele está te levando a um caminho não muito legal dentro da instituição, dentro da organização. Então você precisa melhorar o seu comportamento. Você precisa falar com as pessoas com educação. Você precisa ser humilde. Porque na hora que você chegar como gestor, as pessoas não vão te respeitar só pelo seu conhecimento técnico. E aí vão te respeitar também pelo quem você é, pelo que como você se porta mediante as pessoas. As pessoas não querem ser mais... Não tem mais aquela época, antigamente, que as pessoas aceitavam ser maltratadas e aceitar e ficar quieto. Não existe mais isso. Então, eu falo muito isso para ele.
Só que também tinha muita coisa da questão da imaturidade. Não é maturidade de conhecimento técnico, não, porque isso é normal, isso aí você adquire com o tempo. Mas a maturidade de entender que você está dentro de uma instituição, dentro de uma organização. E isso, às vezes, falta para o jovem. E aí esse cara, uma vez a gente pegou o cara brincando de lutinha numa operação. E aí como é que você faz? Você está numa instituição cheia de câmera, o cara começou a ser gestor, ainda é um auxiliar, mas que tem o gestor dele, que é o gestor maior, que era eu, tinha uma visão sobre ele que ele tinha, mas o cara tá brincando de lutinha, cara. Então são comportamentos inadequados dentro de uma instituição. Eu estou sendo bem direto aqui para a galera entender, cara, que você quando entra numa instituição, numa empresa, numa organização, você pode ter o cargo mais baixo que for. Você representa aquele cargo daquela empresa. Esquece quem você é aqui fora. Ah, mas eu sou assim mesmo, falo o que eu quero. Não, você representa o cargo da empresa. A empresa está te pagando um capital intelectual. Às vezes eu vou ver muita gente saindo, mas posso fazer o quê? Eu não posso falar diferente disso. Eu não posso falar diferente disso. Até mesmo porque eu tenho mais responsabilidade. Hoje eu tenho um grupo de profissionais de logística que eu tenho uma certa responsabilidade com isso. Então eu não posso falar diferente disso. Então, assim, as pessoas precisam ver isso. Quando você entra numa empresa, você representa aquele cargo. Eu sou o supervisor da empresa X. Então eu tenho que entender que eu represento aquele cargo. A minha postura tem que ser adequada para aquele cargo. E não da forma que eu sou aqui fora. Aqui fora, você pode ser do jeito que você quiser. E aí você assume suas responsabilidades. Mas dentro de uma instituição, você tem que se comportar de forma o seu cargo. De forma que aonde você quer chegar. Ah, eu quero ser um gestor. Mesmo você sendo auxiliar, você se comporta dessa forma. Eu, sinceramente, quando era auxiliar, eu já me comportava como gestor. Eu já me via como gestor. Eu anotava no caderninho o que meus gestores faziam de errado. E o que eu achava errado. E que às vezes eu não poderia falar com ele. Eu anotava ali, eu falava, pô, isso aqui eu não achei legal. Para quando eu chegar como gestor, eu saber o que fazer. E ser fazer o meu diferencial. Então, assim, o grande erro dos jovens não é conhecimento técnico. Conhecimento técnico é normal, você vai adquirir com o tempo. A grande dificuldade do jovem hoje é o comportamental. É entender que você está numa empresa, não é porque você tem 18 anos, tem 19 anos, e você tem que se comportar como uma pessoa da sua idade. Não, negativo, porque existem pessoas com o mesmo cargo que você que vão ter idade maior do que a sua. Então a pessoa tem que entender que você entra numa empresa, é comportamental. Infelizmente, comportamental, eu tenho certeza, tem vários gestores assistindo aí, comportamental, você como gestor, você não tem como segurar a onda, mesmo o cara sendo um bom cara que vai ter uma carreira alavancar e vai trazer muito benefício para a empresa. Infelizmente, muitas vezes você não tem como segurar, e aí você tem que demitir o funcionário que de repente você gostaria até que tivesse bastante tempo com você. É uma coisa bastante interessante, Rodrigo, que as empresas hoje não só avalia o colaborador, o novato, o estagiário, dentro da empresa, mas avalia também fora da empresa, seja ali no Instagram, no Facebook. Infelizmente, ou felizmente, isso que acontece para quem está querendo entrar na área. Tomem cuidado, foto que vocês postam, porque os gestores também estão de olho nisso, né? Aquele funcionário que é muito baladeiro. Então, isso realmente ele traz uma certa preocupação para a empresa, né? Então, é uma coisa bastante interessante que o Rodrigo falou. Rodrigo, deixa eu fazer a pergunta de John Arruda, lá do Rio de Janeiro, tá? Rodrigo, podemos considerar um tecnólogo um administrador ou não? A versão das duas coisas são diferentes. Oi? Entendi nada. Eu não entendi, chegou a cortar. Acho que a minha internet que deu ruim aqui. Deixa eu só, rapidinho. Ellen Pitanga comentou algo bem interessante. Acredito que o grande problema do jovem não é ele se portar de acordo com a idade dele. É o jovem não saber se comportar no meio corporativo. Isso é interessante, isso é legal.
né? Realmente o jovem ainda não sabe se comportar, né? Hoje tá um pouco complicado para o jovem amadurecer. Assim, não são todos, né? A gente tem muito bem aí, você, tem o Igor, que são pessoas que eu falo muito pro pessoal que se tivesse a cabeça que vocês têm, a maturidade que vocês têm, eu tenho certeza que minha carreira teria alavancado muito mais hoje do que no passado, do que hoje em dia, né? Então, assim, não são todos. A gente não pode generalizar, que são todos os jovens. Existem jovens que têm uma cabeça fenomenal, mais ampla e muito mais evoluída do que muita gente com mais idade. Sim. Também tem muita gente com mais idade também bem maturozinho na área corporativa. Então a gente não pode generalizar por idade. Tem que falar que, infelizmente, tem muito jovem que não sabe realmente se portar, e isso que leva a muitos jovens não se conseguirem alavancar sua carreira. Essa, infelizmente, vai ser a última pergunta da noite, né? Lembrando, pessoal, que teremos várias lives aí toda semana. Rodrigo faz uma live toda segunda-feira, né, Rodrigo? Grandes gestores também, né, Rodrigo? Isso. Inclusive, a gente vai fazer... Depois eu falo no final. Mas vamos lá. João perguntou assim, Rodrigo, podemos considerar um tecnólogo um administrador ou tem nada a ver, uma coisa diferente da outra? Então, na verdade, eu participei de uma live esses dias, muito interessante, cara. Eu achei muito legal, de dois grandes caras que eu sigo muito aí. E eles falaram uma coisa sobre a logística, cara. E assim, eu sinceramente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Por isso que às vezes é muito interessante eu ouvir opiniões de outras pessoas e analisar e participar de eventos, participar de live. Eu falo muito isso, pessoal. Participa de todas as lives que vocês puderem. Ouça a opinião de outras pessoas, porque você acaba agregando, às vezes, e pensando de uma forma diferente. E, assim, pensar na logística como uma ciência. Que dentro da logística, você não tem uma ciência só. Você tem 2 a 3 ciências, que é a ciência da engenharia, administração e um pouco da parte de sistema da informação. Que hoje, querendo ou não, o logístico ele precisa dominar um pouco dessa parte de sistema. E assim, levando em consideração isso, o logístico ele é um cara que se forma um pouco diferente de outros profissionais. E é interessante saber isso, que sim, dentro da grade, assim, vou falar do meu MBA, você tem muita coisa sobre administração. Não é uma ampla como a administração de empresa, que você aprende sobre o todo, sobre uma empresa, mas você tem muita coisa ali que te mostra como funciona uma empresa, como uma empresa realmente funciona. Então, eu falaria para você que não é uma administração de empresa, mas traz para você o conhecimento de como você pode administrar uma empresa. Até mesmo porque, por futuro, eu acredito que a gente vai ter grandes gestores aí que vão galgar cargos de diretoria. Então, o cara para ser diretor, o cara para ser gerente, o cara tem que ter conhecer a empresa. O cara tem que ter conhecimento de administrar uma empresa. Porque não tem como. O cara vai chegar como gerente, como é que o cara vai gerenciar uma empresa, não sabe o que é um ativo, o que é um passivo. Aí fica complicado, né? Quem entrou agora foi nosso amigo Logístico em Foco, Diego Nunato, né? Diego, seja bem-vindo, tá? Eu já vou falar da nossa live que vai acontecer sexta-feira, uma live sensacional, mas Eli Pitanga comentou uma coisa bastante interessante. Os cursos técnicos ou as faculdades deveriam ter na grade curricular delas alguma matéria que trate de educação comportamental. De fato, sim, deveria sim existir isso. Assim, eu não sei acho que na administração tem comportamento gerencial, né? Que trata muito essa parte comportamental. Agora eu não sei no tecnólogo e no técnico. No técnico não tem, eu sei porque... Eu não sei agora, né? Mas quando eu me ministrava realmente não tinha. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa... Eu tinha até mais uma pergunta, mas será que dá para fazer? Dá tempo de fazer essa pergunta? Deixa eu ver aqui, ó. Falta 10 minutos para acabar, eu vou mandar essa pergunta, tá? Vou falar rapidinho. Tira de letra, porque você é um gestor de sucesso, você é referência na logística, não só você, como o Diego, como o Rafael, como o Anderson, lá que tem um canal no YouTube, Elias, vocês são grande referência hoje na logística. Rodrigo, como se tornar um gestor de sucesso? Então, até falei um passo atrás, né? Eu acho que eu fiz até um esboço aqui
do que eu acho que um profissional de logística precisa ter. Não vou falar só de gestor. O cara tem que ser flexível. Ele tem que se adaptar às mudanças. Tem que ter essa flexibilidade. Não só para si. Para você, se você quer ser um gestor, você tem que ser flexível. Você tem que saber gerenciar risco. Medir os impactos das suas decisões. Eu vejo muita gente que toma decisões e não sabe qual é o impacto das suas decisões que você precisa tomar. Então, assim, tem que saber liderar pessoas. Se você quer ser um gestor, você tem que saber liderar pessoas. Não adianta você querer ser um gestor que você não sabe liderar pessoas, você não sabe delegar. Então, assim, os gestores têm que saber liderar pessoas, têm que saber delegar. Você tem que ter uma vocação para a logística, para a profissão de logística. A logística ela é uma profissão que quanto mais você sobe de cargo, mais estressante a logística é. Mais estressante a logística se torna. Então, assim, você tem que ter uma vocação para trabalhar em um grau de estresse muito alto, se você quer ser um gestor de sucesso. Tem que ser dinâmico. Às vezes você é um gestor que você está fazendo uma coisa, você tem que parar para fazer outra, atender sua equipe. Às vezes você está enrolado com alguma apresentação, com alguma coisa, você tem que atender sua equipe. Eu vejo muito gestor falar assim, estou ocupado, não pode atender agora. Errado. 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 Você tem que ser proativo. Tem que se antecipar os problemas. Antes que o problema aconteça, você tem que... Opa, calma aí. O problema vai acontecer, você tem que tomar ação antes de acontecer. Tem que ser multidisciplinar. O que significa isso? Tem que saber o todo. Você tem que ser um cara, um gestor, que você vai para uma reunião e você consegue dialogar com o financeiro, você consegue dialogar com o comercial, você consegue dialogar com o contábil, você consegue dialogar de forma educada com o seu gestor. Porque também tem muita questão do gestor, ele ser mal educado com quem está acima dele, ou com quem está abaixo. Tem que ter educação e humildade. É uma das premissas para você que quer ser um gestor de sucesso, um logístico de sucesso. Tem que ser polivalente. Então, não adianta você... eu sou bom de supply chain, mas se me botar no transporte, eu sou uma negação. Negativo. Se você é gestor, você tem que ser gestor no todo. Até mesmo porque amanhã você é um gestor, um gerente geral, como é que você vai ser? Você se torna um gerente geral ou um gerente de base, que nem uns colegas que tem aí, que a gente te acompanha, como é que você vai fazer? Entendeu? E, acima de tudo, solucionar problemas. O logístico, ele tem que saber solucionar problemas. Não tem jeito. Ele tem que ser um cara que tem que saber solucionar problemas. Tem que ter habilidade digital. Tem que ter habilidade digital. Conhecer Excel, conhecer Power BI. Tem que ser um cara dessa forma. Show? Eu tinha mais coisa para falar, mas não vou entrar mais em informações. Show de bola. Rodrigo, primeiramente eu quero agradecer a você. Quem quiser seguir o seu Instagram, o seu canal, como que a gente faz? Então, vocês podem seguir, se vocês quiserem seguir meu Instagram, é só vocês apertarem aí, virar ao contrário, né? Vocês apertam aí na live, viram ao contrário. A gente está assistindo com a Ágia, assista comigo, ou procurar a Escola de Logística. Eu espero que seja a única que tenha aí, né? Escola de Logística que tem. E vocês vão na minha bio. E na minha bio, vocês acessam lá. E tem um linkzinho que você acessa todas as redes sociais. Aí tem o WhatsApp, você tem o Telegram, vocês podem acessar o Facebook, o LinkedIn e aqui no Instagram. Somos uma das poucas comunidades que estamos em todas as redes sociais. Show de bola. Quero agradecer a todos que participaram. Infelizmente, estamos chegando ao fim, né? Quero agradecer a Mensal Dani, né? Grande live, clima bacana. Né? Muito obrigado. Logística em Foco. Quero agradecer. Pode falar. Não, depois só queria deixar um recado que segunda-feira a gente vai ter uma live Mulheres na Logística. Aí vai ter a participação da Ellen, que está aí, que a gente aí que fez até pergunta, e também do pessoal da logística de saia. Então, a gente vai ter a participação de duas mulheres aí fortes dentro da logística. A gente vai estar falando um pouco sobre a mulher na logística. Acho que vai ser bem interessante, vai ser no YouTube, 20 horas. Show de bola, né? E também na sexta-feira, né, marca aí dia 14 às 20 horas, vou estar com o meu amigo Diego Nonato, da Logística em Foco. Ele tá aí. Sigam o Instagram da Escola de Logística, sigam também o meu Instagram, Aslan P. Lima. E a gente vai estar aí debatendo um assunto bastante interessante. Aí conhecer um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né?
Quero agradecer a todos aí. Luiz Fé, né? Maravilha, realmente uma boa ideia essa live. Adorei, parabéns, show de bola. Eliseu Logística também falou. Primeira live que participo sobre logística. Muitas informações que vão agregar muito na minha carreira, né? Então, muito obrigado, pessoal, a todos que participaram. Rodrigo, um beijo especial a você. Muito obrigado. Estou realmente honrado por estar com você. Você realmente é um grande líder, um cara aí que tem muito, que vem agregando muito aqui na logística. Tamo junto. Eu que agradeço a oportunidade aí. Que eu falei, pessoal, siga aí o Agilent, siga a gente aí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. A gente sempre tá trocando ideia aí. E agradecer o pessoal a todos aí. E segunda-feira estamos juntos lá, Mulheres na Logística. Então a gente vai trazer muita coisa legal aí, debater muita coisa interessante. Show de bola. Pessoal, fique com Deus, tá? Até a próxima live. Semana que vem tem mais lives. Daí eu vou trazer um convidado muito especial, tá bom? Rodrigo, forte abraço, um grande beijo. Fiquem todos com o Papai do Céu e um ótimo final de semana. Tchau, pessoal.